Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Olá, meus amados amigos e irmãos, a paz do Senhor para todos. Quero vos trazer mais um devocional bíblico da lição de número 6 para 8 de fevereiro de 2026, tendo como tema o Filho como o Verbo de Deus. O textuário se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, e é o mesmo do nosso devocional de hoje, que tem como epígrafe o Verbo se fez carne, Então diz o texto: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática diz: Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. Glória a Deus. Então, o nosso devocional está na leitura diária. Como eu já disse, é o mesmo versículo que foi citado agora, no textuário, está em João 1,14, tendo como epígrafe o Verbo se fez carne, Então, meus amados irmãos e amigos, a todos que nos assistem ou nos ouvem, João capítulo 1, versículo 14, é um dos textos mais sublimes da Escritura, pois afirma de maneira inequívoca o mistério da encarnação. O Logos eterno entrou na história humana sem deixar de ser quem sempre foi, O Verbo não começou a existir em Belém, como nós já vimos na mensagem anterior. Ele se fez carne, assumindo plenamente a natureza humana, sem perder sua natureza divina. O evangelista já havia estabelecido nos versículos anteriores a distinção pessoal entre o Verbo e o Pai, ou seja, João capítulo 1, versículo 1 e 2, quando ele diz: o Verbo estava com Deus. Aqui em João 14, essa distinção é aprofundada ao se afirmar que o Verbo habitou entre nós. Então, expressão que remete ao tabernáculo do Antigo Testamento. Assim como a glória de Deus habitava no meio de Israel, agora ela se manifesta pessoalmente na encarnação do Filho. Isso é maravilhoso. Agora, deixa eu lhe dar uma informação. Essa afirmação, ela refuta diretamente o sabelianismo, ou modalismo, ou o modalismo atual, que é chamado de unicismo hoje, que ensina que Pai, Filho e Espírito Santo não são pessoas distintas, mas apenas modos ou manifestações temporárias de um único sujeito divino. Então, se o Verbo fosse apenas um modo, meus amados, do Pai, João não poderia dizer que ele é o unigênito do Pai, nem que sua glória é uma glória recebida em relação e não uma auto-manifestação isolada. Então, a expressão glória, como do unigênito do Pai, revela uma relação eterna e pessoal. Então, há uma relação aí. O Filho
não é o próprio Pai em outro papel, mas aquele que procede do Pai. As Escrituras atestam isso. Ele compartilha da mesma essência divina e é conhecido pelo Pai desde toda a eternidade. Há identidade de natureza, mas distinção de pessoas. Fundamento essencial da doutrina trinitária, né? Ou da Trindade. Além disso, meus amados, ao dizer que vimos a sua glória, João testemunha que a encarnação não obscureceu a divindade do Filho, mas a revelou de forma visível e histórica ainda, né? Essa glória não é a do Pai se manifestando como Filho, não, de jeito nenhum, mas a do Filho eterno, que veio do Pai e revelou o Pai, conforme João diz no capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Glória a Jesus. Portanto, João, capítulo 1, versículo 14, proclama que o Verbo é eterno e distinto do Pai, e que o Verbo assumiu a carne sem confundir as naturezas, e também que a encarnação revela a comunhão eterna entre Pai e Filho, e ainda que a fé cristã repousa não em um Deus que muda de modos, mas em um Deus que eternamente existe em comunhão trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. Para concluir, assim, meus amados, o Verbo que se fez carne é o Filho eterno, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que habitou entre nós para nos conduzir ao Pai na graça e na verdade. Portanto, que Deus em Cristo nos abençoe e que você possa participar da Escola Bíblica Dominical e aprender mais nesta lição maravilhosa para o próximo domingo. E as próximas lições, né? Que ainda vai falar do Filho e também falando do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Você só tem a aprender. Não fique bebendo de fontes de cisternas rotas, mas beba da verdadeira fonte, da palavra de Deus. E tenha uma mente aberta para entender o que a palavra de Deus está dizendo. Não force o texto sagrado para fazer o texto dizer o que não está dizendo. Que Deus em Cristo os abençoe. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós hoje, para todos sempre. Amém. E até o próximo, se Deus quiser. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.